Boa noite, Paraíba. Agora sim, você assiste a partir de agora ao vivo pela sua TV Arapuã, Conexão Arapuã, o seu programa de entrevista, o seu programa de debate nas noites de segunda-feira. Hoje a gente começando pedindo desculpa aos telespectadores, começando um pouquinho atrasado em razão aí de um rápido problema aí na transmissão, mas estamos aqui ao vivo. Atenção João Pessoa, atenção Cabedelo, atenção Santa Rita, Bahia, atenção Campina Grande. Programa especial de hoje, a gente entrevista, bate um papo aqui com ele que foi deputado estadual, deputado federal, hoje é senador da República. Eu estou falando do senador Vitaldo Rego Filho, que está aqui conosco, ele que inclusive preside aí a Comissão Mista de Finanças e Orçamento do Congresso Nacional, a mais importante comissão aí do Congresso Nacional. Para a gente debater aqui com o senador Vitalzinho, ao meu lado esquerdo, como sempre, o nosso doutor Marcos Pires, o professor Carlos Roberto de Oliveira e o nosso Tião Lucena. Você, telespectador, sabe, como sempre, que pode aí participar desse debate. É só acompanhar a gente aqui pelo Twitter. O endereço de hoje um pouquinho diferente. O endereço é de Luiz Torres PB, Luiz com S. Você vai acompanhando aqui, interagindo conosco, mandando perguntas aqui para o senador Vitalzinho. Deixa aqui, então, eu cumprimentar o senador, agradecer por ter aceitado aí nosso convite, depois de tanto tempo, senador. Obrigado, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Conexão Arapuã. Eu é que agradeço, Luiz, um abraço a você, telespectador da TV Arapuã, do Conexão Arapuã. Um abraço muito fraterno a cada um dos paraibanos que estão nos ouvindo, a todos os internautas que em rede, a partir de agora, podem participar comigo desse programa, dizer da satisfação de estar aqui, de rever Marcos Pires, Carlos Alberto, de rever Tião Lucena. São grandes homens que cada um dentro do seu mistério, cada um dentro da sua atividade laboral, participam muito da vida da Paraíba. E estar com ele, contigo, nesse debate, peço até também desculpa, hoje a gente entra um pouco mais atrasado, mas eu não perdi tempo, aprendi muito agora há pouco com ele sobre a vida de Hernani Sátira, que completa 100 anos e eu estou propondo uma sessão no Senado Federal e eles estavam me nutrindo, me alimentando com as experiências riquíssimas que tem da vida de Hernani, nosso amigo velho, para que eu possa transmitir, né, a força desse paraibano ilustre que tanto enalteceu a vida política do meu estado. Bom, senador, os assuntos são muitos, né? São muitos e variados, vão desde aí as suas ações no Senado Federal, desde ao orçamento de 2012, tão esperado orçamento de 2012, o primeiro aí elaborado pelo governo Dilma, mas eu queria começar por um tema que acaba sendo especulação aí já nas ruas de João Pessoa, inclusive, a gente que fica colhendo os sinais, né? O senador Vital, que foi o senador mais votado em João Pessoa nas eleições de 2010, já abriu o escritório aqui de representação em João Pessoa, esteve nas muriçocas do Miramar, mandou verba para as muriçocas, teve no Folia de Rua, enfim, senador, você tem aí, alimenta de fato aí a pretensão de construir uma candidatura para prefeito de João Pessoa em 2012, é isso? Não tenho esse... Eu poderia dizer muito sinceramente a você que muito me honraria ser prefeito de João Pessoa. Acho que é um cargo que enaltece qualquer homem público, né? A vida do político, ela é calcada por prêmios eleitorais, que são as vitórias, e ser prefeito de João Pessoa, sinceramente, eu gostaria muito, até em gratidão a uma experiência recente que tive aqui na capital, em que recebi mais de 170 mil votos. Seu nome já é especulado, já é citado e estimulado nas pesquisas. Nas pesquisas aparece. Quem entende de pesquisa é Carlinhos aí, né? Que tem mais tempo de pesquisa do que eu de campanha, né? de vida pública. E por isso mesmo, há um recall muito forte da campanha de senador. Já como deputado federal eu recebi aqui 15 mil votos, né? Agora como senador 170. João Pessoa foi uma mãe extraordinária para mim. A nossa mensagem, a forma como a gente levou a campanha ao público de João Pessoa, teve uma recepção muito carinhosa, muito calorosa. Eu devo muito a João Pessoa, tanto é assim que a minha primeira visita institucional foi ao prefeito de João Pessoa, Luciano Agra, que embora não militemos no mesmo partido, na mesma frente partidária, eu fui a ele dizer que era um senador de João Pessoa, um senador da Paraíba, para poder me disponibilizar em receber ações de João Pessoa. O que eu puder fazer pela capital, ela vai ser muito menor do que a capital já fez por mim. Por isso que eu não deixo de sonhar um dia ser prefeito de João Pessoa. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, o PMDB, que é o meu partido, tem nomes, a minha aliança, a minha coligação com o
Partido dos Trabalhadores e os outros partidos que compõem a nossa rede de apoios partidários, vai apresentar aí nomes importantes e vou apoiá-los com a minha energia, com a minha vontade, mas sempre com a minha gratidão a João Pessoa e a sua gente. Como senador de João Pessoa, como o senhor anunciou ao prefeito, o que foi que o senhor fez para João Pessoa depois que assumiu o Senado? Depois que assumiu o Senado, João, foi muito importante. Eu estou linkado em todos quando Luiz falou agora há pouco sobre o meu escritório em João Pessoa. Talvez o meu escritório aqui em João Pessoa tenha uma estrutura maior, Marcos, do que o de Campina Grande. Né? Por força, já é mais um Franca sinal. coordena, é um bom sinal. Né? Eu estou muito linkado às coisas de João Pessoa. Eu estou vivendo esses primeiros 6 meses, sempre procurando, na condição de senador, resgatar o que tem no orçamento para a capital. Por exemplo, emendas que foram apresentadas em orçamentos passados, tentando resgatar para a capital, estando inserido nos pontos, né, de maior repercussão. Agora mesmo eu estou vivendo um problema que é buscar recursos para aquela falésia de Cabo Branco, que é uma área que precisa ser restaurada como patrimônio de João Pessoa. Emendas que já coloquei no orçamento do ano passado para João Pessoa, que foi a Via Jaguaribe, numa parceria inédita com o senador Cícero Lucena, né? Chegamos juntos, né? E apresentamos. Ele apresentou uma emenda comigo, Carlos, para o açude de Bodocongó, urbanização do açude de Bodocongó. E eu propus a ele para apresentarmos juntos aqui a Via Jaguaribe, em João Pessoa, para que politicamente houvesse essa sintonia, ele estando presente em Campina, eu estando presente em João Pessoa. São alguns desses fatos novos da minha vida pública que eu guardo com João Pessoa, uma relação assim. João Pessoa é sempre muito credora das minhas atenções como senador, político. Nessas possibilidades do próximo ano para prefeito, o seu coração e a sua perspectiva de vitória, porque vitoriosos, vocês são um senador, uma deputada federal, um prefeito. Aqui em João Pessoa, seu coração bateria mais por Manuel Júnior ou Zé Maranhão? Bate pelo PMDB. São duas figuras. Meu coração é PMDB, meu coração é vermelho, aquela música, né, de Márcia Freire que canta e que Fafá interpreta com tanta força, que é a marca da campanha da gente, né, que é um hino, né, ao PMDB. Eu sou PMDB. Agora você fala de 2 grandes homens públicos. Né? Eu tenho pelo governador Zé Maranhão uma relação partidária e pessoal. Né? Partidária porque ele me distinguiu em me convidar para ser o seu líder de governo durante 6 anos. Né? E pessoal porque, por força dessa aproximação, eu tenho com o governador Maranhão uma relação muito forte, que transcende os limites partidários. Se Maranhão sair prefeito de João Pessoa, eu vou estar na rua, de casa em casa, pedindo por ele. Você me apresenta um outro nome, não menos amigo, não menos honroso para o PMDB, receber a sua indicação, que é o nome do deputado Manuel Júnior, que hoje é um nome marcante, um nome muito forte aqui na capital. As votações que Real recebeu por 2 vezes como deputado federal e, em outras épocas, como deputado estadual, já o legitima para ser candidato. O PMDB vai decidir ao seu tempo, Marco. Eu não quero me antecipar, mas saiba que quem estiver à frente dessa chapa terá. Mas pro senador Vitaldo Rego Filho, que tem uma leitura, inclusive, de analista político do processo, porque vive na campanha eleitoral, qual é o principal critério para ser escolhido aqui em João Pessoa? Por exemplo, há quem diga que o ex-governador Zé Maranhão já deveria, nesse caso, e aí respeitando a expressão, ter pendurado as chuteiras, uma biografia. Ele me parece que já foi aconselhado por algumas figuras mais próximas a deixar que outros, que o PMDB possa passar por um processo de renovação. Aliás, o deputado Trócoli é muito claro quando ele diz que o PMDB precisa se oxigenar de figuras novas e de candidaturas novas. Qual é a tese do senador Vital do ponto de vista genérico? Olha Luiz, a tese é a seguinte: você não pode desmerecer ou deixar de dar credibilidade à vontade de quem elege, que é o povo. O recall do governador Zé Maranhão, o governador tem uma história de 50 anos de vida pública. Você imaginar que um homem que já foi tudo na política da Paraíba, já passou por um momento dificílimo que foi a cassação como deputado estadual, voltou como deputado federal, 3 vezes governador, se apresenta agora. Nós perdemos uma eleição, talvez porque nós perdemos, o outro lado não ganhou. Eu quero até polemizar um pouco nisso aí. A gente imagina que o recall dele é muito forte, tanto é assim que se você colocá-lo em níveis de escolha, sempre
ele vai estar presente. Mas a rejeição dele é maior. Por ser mais exposto, efetivamente, quem sai de uma eleição como ele saiu, disputadíssima como ele saiu, ele tem uma rejeição maior, um recall maior. O PMDB, ao seu tempo, e nós estamos falando de um processo que vai acontecer no próximo ano, quando a gente começa a discutir isso em Campina Grande, eu sempre recolho os trem, recolho os flapos, porque acho que é hora da gente administrar. Então, o PMDB vai ter critérios. E um desses critérios vai ser critério de aceitação, critério de rejeição. O que Carlos Alberto entende muito mais do que eu, porque é professor nisso, é pesquisa qualitativa, né? É um dos instrumentos que nós podemos estabelecer como parâmetros para isso. Agora, uma coisa é certa, o PMDB está unido, certo? Com o Manuel, com José Maranhão, ou com qualquer nome que possa vir, está unido para isso. Mas é tão pouco, Tião. Já saiu, né? Mas é tão pouco para quem está na oposição. É muito pouco. Senador, antes que eu perca o trem, ou o bonde, né? O trem de Galante? Já vai ficando distante, eu queria fazer uma intervençãozinha. É o significado desse seu escritório em João Pessoa e dessa sua atuação carinhosa e operosa pela cidade. No meu entendimento, remete a 2014. Também. Eu acho que o senhor não está pensando em ser prefeito, mas o senhor está pensando em criar uma base muito sólida para 2014, para a campanha de governador do Estado. E parece, essa é a minha leitura. Falar nisso. Essa leitura de Carlos. Deixa a gente completar essa leitura do professor. Essa construção de cenário bem antecipada, mas a construção de cenário para 2014, você já revelou publicamente que o prefeito veneziano seria de fato aí o nome para 2014, o nome do PMDB para trazer essas forças. É isso mesmo, e aí eu me adianto. O prefeito veneziano, sentado aí nessa cadeira que você está hoje, já analisou, avaliou um possível rompimento entre o ex-governador Cássio Cunha Lima e o governador Ricardo Coutinho. Acho que os dois se uniram apenas de uma forma circunstancial em 2010 e eles não têm como manter essa aliança até 2014. É possível, então, uma composição, todos unidos em nome de Campina Grande, 2014, veneziano, Vital do Rego e Cássio Cunha Lima, contra o projeto que hoje está do governador Ricardo Coutinho? Eu não sei. Eu quero, inicialmente, antes de puxar essa hipótese subjetiva, né, e que eu considero muito distante, né, até porque eu vejo um quadro... Então, puxa de três, um objetivo, um subjetivo e mais um objetivo. Mais um objetivo, fala sobre o objetivo. O Luiz... acena com a possibilidade subjetiva de veneziano e Cássio estarem juntos. Aí eu começo a fazer a construção da casa pelo alicerce, dizendo... A sapata. O senhor acha que é justo o Wilson Santiago estar no lugar de Cássio Cunha Lima lá no Senado, se o Wilson ficou em terceiro lugar? Peraí, são três, assuntos diferentes. Vamos por parte. Vamos braiar. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa que eu ia me esquecendo, né? Agradecer a companhia muito afetiva, muito honrosa dos meus amigos do escritório, do gabinete, e da minha esposa que, vindo de Brasília, me acompanha e não queria perder a oportunidade de estar aqui comigo. A Vila Alba, aos meninos, daqui a pouco estão chegando. E aí eu não podia deixar de agradecer a afetuosa companhia deles. Mas vamos por parte. Então, vamos começar com o Carlos. Começamos com o Carlos. Carlos não é professor à toa. Você coloca uma coisa muito clara. Eu fixei um compromisso com João Pessoa de estar presente de forma suprapartidária nos momentos administrativos e de forma partidária no momento eleitoral. Coloquei isso muito claramente. Estou com o escritório para atender às demandas de João Pessoa. E por que eu quero isso? Efetivamente, Luiz me perguntou agora se eu pretendo ser prefeito de João Pessoa. Não. Meu nome está sendo lembrado, mas não está nos meus planos ser agora candidato a prefeito de João Pessoa. Também não nego que um dia poderei ser. Né? Agora, o que você imagina é que eu quero, até 2014, chegar e andar pelas ruas de João Pessoa, andar com o Tavinho lá no Baixo Roger, andar com os meus amigos, né? Em todos os lugares da capital e ser reconhecido como senador de João Pessoa, já em 2014. E aí, certamente, já respondendo a Luiz Torres, certamente o PMDB vai apresentar o nome. E o nome que catalisa, o nome que converge as atenções, o nome que reúne as maiores expectativas de um estado inteiro
né, por força do seu trabalho, da sua projeção, do seu carisma, da sua empatia. É efetivamente o nome do cabeludo, o nome do veneziano, né? E esse nome, por ter com ele relações que, repito, transcendem as relações fraternas, né, eu vou trabalhar e vou estar defendendo. Então 2014 é uma preparação, mas para mim eu tenho essa dívida de gratidão com João Pessoa, de ser reconhecido como senador de João Pessoa. Vou te contar uma história que me vem agora. Toda semana eu venho com a anuência de Vilauba, eu venho para a capital, para Paraíba, né? E a primeira vez, e eu tinha um compromisso com o Luiz Torres, que ele me convidou várias vezes para numa segunda-feira estar aqui com vocês, ao vivo, pela rede Arapuã. E eu disse, Luiz, na segunda eu sempre não posso, porque é o dia em que eu tenho, logo cedo pela manhã, de reunir toda a assessoria, porque eu sou vice-líder do governo e do PMDB. Então, a segunda de manhã eu reúno toda a assessoria do PMDB pela manhã para elaborar a pauta de votação e a orientação do partido durante a semana. E à tarde me reúno com os partidos da base do governo para transmitir essa mesma pauta. Então, segunda-feira é um dia de muito trabalho que eu tenho em Brasília. Eu disse, vou me comprometer com você para a primeira segunda-feira do recesso, e é essa, eu estar ao vivo, e por isso que fiquei, para mim, satisfação. Mas toda semana eu estou vindo. E sabe o que é que eu faço? Eu, ao invés de descer em Campina, eu já desço e passo 24 horas a cada semana aqui em João Pessoa, quer dizer, dando assistência às demandas da capital, coisa que eu não fazia como deputado federal. Então, estou fazendo agora. A tua terceira e subjetiva pergunta. Tem primeiro a subjetiva dele. Falta a sim, aquela história de todos Cássio, unidos por Campinas. Nas uniões. Quem sabe? Eu não sei. O veneziano vai ser candidato representando um conceito, e aí eu vou discutir com o Carlos depois e receber ensinamentos dele, de uma estratégia que nós estamos claramente pontuando para a opinião pública do meu estado, da Paraíba, que é conceito de gestão. Conceito de gestão. Estão diminuindo os grandes nomes da vida política paraibana. Imagine os grandes carismáticos. Hoje a gente tem Cássio tem carisma, veneziano que tem carisma, a gente tem, mas os nomes carismáticos, aqueles que arrebatavam as multidões, hoje estão cada vez, nós não produzimos lideranças. Aí é até uma avaliação para vocês entenderem. Nós não produzimos mais liderança com aquela... Você não citou o nome de Ricardo Coutinho porque ele não tem carisma? Não, deixa eu ver se é Fiel, deixa o senador beber. Deixa o senador quando eu estiver lhe interrompendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Tião, e vou te responder. Então, o que é que nós estamos estabelecendo como um mecanismo forte? Isso foi o que Lula fez com a Dilma. O que Lula fez com a Dilma foi isso. Com o conceito de gestão. Hoje, o que veneziano se apresenta para a Paraíba é com o conceito de gestão da administração de Campina Grande. Certo? Então nós temos um portfólio para levar para o Estado em 2014, mostramos a nossa vitrine. Se a nossa vitrine foi bem cuidada durante esses 8 anos, nós podemos cuidar bem do Estado. Agora, com relação à postura do ex-governador Cássio Cunha Lima, aí só o tempo dirá. Eu vejo muito frágil as relações políticas, sem querer acompanhar veneziano, até porque ele entende, talvez por estar mais presente ao solo paraibano, ele entende mais os meandros dessa relação. Eu acho muito frágil, né, o amálgama, né, o cimento que juntou, ou a conveniência que juntou a eleição do governador Ricardo com o ex-governador Cássio. Então, senador, foi uma conveniência, uma relação de conveniência, porque o adversário era Zé Maranhão a ser batido por força de atitudes mais personalistas do próprio Cássio. Eu não sei se isso vai durar muito. Só para não perder esse gancho aqui, porque em menos de 15 dias, o senador, daqui a pouco a gente no intervalo aqui, falando muito. O senhor agora acabou de chamar o ex-governador Cássio Cunha Lima de um político carismático, de uma safra de políticos carismáticos. Há uma semana o senhor fez elogios também ao ex-governador em razão do São João de Campina Grande. Não, eu vou chegar aí, exatamente por causa disso. Você está botando no boi na frente do carro, o carro na frente do carro. Não, é exatamente por causa disso. O senhor tem feito elogios aí ao ex-governador Cássio Cunha Lima. Eu estou dizendo que há menos de 15 dias eu já registrei pelo menos uns 3 elogios públicos, mais um agora ao ex-governador Cássio Cunha Lima. E aí, isso aí já são sinais de proximidade. Entra na pergunta de Tião, se são sinais de proximidade, o senador Vital espera
que Campina tenha mais um senador, essa via crucis que o ex-governador Cássio Cunha Lima passa aí para tentar assumir o Senado Federal. Para Campina, o senador Vital espera que Campina tivesse aí mais um senador, e aí do tamanho do ex-governador Cássio Cunha Lima. Deixa eu só complementar. Sim. E nesse caso, e em consequência disso, estaria o coração campinense ou o coração PMDBista? Não, eu tenho uma tranquilidade muito grande de responder, até porque conceitualmente vocês colocaram como elogios, adjetivaram como elogios. Não são elogios, na verdade, são registros de referências, algumas históricas. E falei agora há pouco, né, acerca do ex-governador, a quem eu tenho abismal, né, distância de ordem política e distância de ordem pessoal. Nós nos encontramos muito pouco, embora, né, tendo relações cordiais. Né, brigamos muito na época da eleição. Nós já ganhamos 2 vezes para ele em Campina, ele como governador do estado. Então, obrigado. Pode fazer merchandising aqui? Então, nós temos essa disputa muito forte. Mas eu faço registros, por exemplo, quando eu disse que o São João de Campina passava por Enivaldo Ribeiro, que foi quem criou, na verdade, o São João. Foi quem criou, urbanizou, né, e trabalhou a ideia do São João. Passa por Cássio, que deu grandiosidade à festa. E conclui-se com o veneziano, que nacionalizou a festa, profissionalizou a festa e agora está mandando para 157 países, como foi o São João de Campina, né? Então, eu fiz apenas um reconhecimento histórico. Quando eu falo que Cássio é carismático, não estou dizendo nada mais do que um registro. Acho que essa safra, né, está precisando, a gente está precisando estimular a nossa juventude para participar mais da vida política, porque vai aí dar outros nomes importantes. Agora, a questão jurídica. Eu não me sinto à vontade, embora esteja aqui com outro professor de ciências jurídicas, né, que é Marcos Pires, principalmente em matéria eleitoral, eu não me sinto à vontade para ficar comentando a situação jurídica de Cássio, ou através do meu Twitter, ou do meu Facebook, ou do meu blog, ou dos meus portais, porque eu sou parte interessada como PMDBista. Eu quero a permanência do Wilson Santiago. Estou respondendo a ti. Eu quero a permanência do Wilson Santiago. Eu trairia o Wilson Santiago e trairia o meu partido. E trairia um companheiro que andou comigo durante 90 dias de disputa, falando dos nossos projetos, se eu não falasse assim. Você acha que Cássio não deve assumir? Eu quero que o Wilson permaneça. Se ele deve ou não assumir, quem vai dizer é a justiça. Não, mas eu quero que ele permaneça. Eu perguntei ao advogado, então, ele é médico que é advogado. Eu tenho uma visão clara disso. Aí eu não quero levar para você ou para qualquer outro conceitos jurídicos de uma tese, em que de um lado eu estou tratando de uma lei, né, que é a Lei 6490, a Lei das Inelegibilidades. Do outro lado eu estou tratando da Lei, né, 135, que é a lei da ficha limpa. E no meio houve um hiato. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir que nesse ato, quem vai se aplicar, no caso de Cássio, que já foi condenado em sentença transitada e julgado 2 vezes pelo TRE, tá certo? Se vai valer a 6490 ou se permanece a 135. Senador, o senhor como advogado, o senhor não sabe que o Supremo ou o juiz, ele julga diante daquilo que foi apresentado a ele como ação? E se a ação não falou em 6490, como é que ele vai se reportar ao passado a uma coisa que não existe? A 6490 foi provocada agora, em recurso. Sim, mas recurso, mas o original não foi assim. A lógica é essa, Tião. Agora, nesse processo, você imaginar, por exemplo, que o Fux desse um voto daquele que deu, né, que surpreendeu, o primeiro voto de Fux surpreendeu. O segundo voto de Fux também surpreendeu. Então, eu não me sinto à vontade, e aí me perdoem os telespectadores, de fazer um levantamento, uma avaliação jurídica em cima de uma matéria que está tão instável. Agora, vejo que tanto Cássio quanto Wilson têm direitos de lutar por aquilo que eles estão acreditando. Agora, eu politicamente me posicionei para que não aconteça nenhum tipo de aleivosia ou interpretação da minha relação de companheirismo e de lealdade, porque eu faria com qualquer outro, como eu estou fazendo agora, tomando essas posições. Porque você está assistindo ao vivo Conexão Arapuã. Hoje a gente conversando aqui com o senador Vital do Rego Filho. Deixa eu mandar só um abraço aqui para os telespectadores que têm nos acompanhado aqui pelo Twitter, no endereço aí @LuizTorresPB. Um abraço então para o Diego Tavares, para o Eduardo Galdino, o Queiroga, o Fabrício Dias, enfim, a todos que estão acompanhando aqui, ao Bruno, ao Djalma Neto, ao João Henrique França. Obrigado aí pelo carinho. Diego, podia deixar o negócio do Showtime, Diego, né, do PTB, inclusive
inclusive, Diego, do Meu Showtime. Pode deixar aberto aí pra gente poder ir depois logo do programa. E, Diego, enfim, um abraço. E a Fabiano, a todos que estão acompanhando aí. Senador, a gente vai rapidinho aqui pro intervalo comercial, mas antes da gente fechar esse bloco, já que a gente está falando sobre processo eleitoral, processo na justiça, qual é a expectativa em relação ao processo do prefeito veneziano em Campina Grande? Há uma expectativa de que vocês resolvam logo esse tema no Tribunal Regional Eleitoral. A oposição acusa o TRE de demorar o processo, o recurso já está lá há mais de um ano, de demorar para acabar com essa discussão de que o prefeito veneziano administra, cassado a prefeitura de Campina Grande. Não seria melhor pedir celeridade de julgamento logo desse recurso? Primeiro, a gente precisa entender, né, que nós, por maior que seja a prepotência da oposição, imagina, quem governou Campina Grande durante 20 anos, quem casou e batizou nesse estado durante tanto tempo, né, essas pessoas se acham no direito de judicializar o processo político, de determinar ao juiz ou ao desembargador o que ele deve fazer. Eu tenho muito medo disso, porque isso se aproxima do totalitarismo. A justiça, ela tem que ter a sua independência, né? E com a sua independência julgar os nossos direitos, né? Você imaginar, até porque Luiz, eu fico imaginando aqui para nós, qual é a autoridade moral desses elementos estão falando em celeridade ou não da justiça, se Cássio permaneceu mais de 2 anos cassado pelo TRE, né? Cássio permaneceu mais de 2 anos cassado pelo TRE. Quer dizer, eu não vou nem entrar nisso. O que o prefeito veneziano está passando vem de um processo político de 2004, e é bom que João Pessoa, que tem uma audiência extraordinária, você não sabe a alegria de estar aqui com vocês, porque eu já fui muito cobrado por não ter vindo a esse programa, né? E não é responsabilidade sua. Vocês não sabem o que nós sofremos. 2004, aquela eleição de 2004 foi absolutamente surpreendente, Carlos. Você que é um analista político à luz das pesquisas. E Cássio era governador da Paraíba, né? Todo poderoso de Campina Grande, governava Campina há 22 anos, né? Escolheu o presidente da Assembleia, deputado estadual, para ser o seu candidato. E houve uma disputa absolutamente desigual, Tião, e você se lembra disso. E deu o veneziano por 700 votos, né? Cássio nunca... o lance de comandante da polícia, da raiada... Teve de tudo. Aí Cássio nunca digeriu politicamente aquela derrota e se preparou para enfrentar a veneziana em 2008. Mas se preparou mesmo. E se preparou com a força e o aparelho do Estado. É um aparelho do Estado. E com esse aparelho do Estado, ele judicializou o pleito. Para você ter uma ideia, o veneziano responde, Marcos, você que é especialista em direito eleitoral, responde a 7 processos. 7. É conta de mentiroso mesmo. 7 processos que, se você juntar, ou AIME ou AIS, se você juntá-los, né, não dá 2. Por quê? São os mesmos fatos? São os mesmos processos, Marcos Pires. Eles fatiaram o processo, repetiram e multiplicaram o processo para criar uma falsa impressão na justiça, de um volume, né? E esse volume mostrar ao judiciário que havia alguma coisa errada. O que é que aconteceu? Dos 7 processos que o veneziano respondeu em Campina Grande, foi absolvido em 6. Em 6, deixa eu terminar. Foi absolvido em 6. O que foi desprovido, houve uma decisão em grau de liminar aqui no TRE. O desembargador Manuel Monteiro, senhor presidente. Ele colocou uma decisão monocrática, ele botou na mesa e essa decisão foi referendada pelo todo o TRE e já há no recurso da que houve desprovimento o parecer favorável do Ministério Público. Quer dizer, você imagina, nós é que estamos querendo terminar isso, porque o veneziano precisa efetivamente estar sem esse tipo de ataque, que é muitas vezes feito por um passado de quem não aceitou as derrotas, para poder continuar administrando como vem administrando. Então, pelo jeito, não vai ter pacificação entre eles, não, viu? Você tá vendo, né? Até os primeiros minutos do programa eu achei que... Bem coisado, mas aqui, agora, senador, doutor Marcos, eu preciso chamar um intervalo, então a gente debate no próximo bloco. Agora, só para a gente fechar esse tema específico, passe a limpo uma história que vira e mexe, é insinuada aí na boca da oposição, que o senhor mandou emenda para o Tribunal Regional Eleitoral,
e essa emenda vai servir, inclusive, para a construção aí, para a reforma do novo prédio do TRE. Existe isso? Não. Eu quero mandar emenda para o Tribunal Regional Eleitoral, como mandei para o Tribunal Regional do Trabalho, eu mandei emenda para o Tribunal Regional do Trabalho, né? Mandei emenda para, por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal, mandei emenda para a Polícia Federal, mandei emenda para, agora, por exemplo, nós estamos fazendo lá, Marcos, lá em Campina, aquele centro judiciário, que tá Rafael Maia. Maravilhoso. Né? Centro judiciário Rafael Maia. Ali nós estamos. Eu coloquei emenda de um centro judiciário. Veneziano está fazendo um baita de uma urbanização naquele centro. Para quem não sabe, senador, era bom que o senhor dissesse o que é isso. São todas as justiças no mesmo local. Então. Eu coloquei sim, ainda não tive a oportunidade, viu, de colocar emendas para o Tribunal Regional Eleitoral, o que posso vir a fazê-lo sem nenhuma dúvida, até porque eu quero entender e acho assim, pelo respeito que eu tenho à dignidade da magistratura paraibana e brasileira, que os nossos juízes, né, em todas as suas instâncias, ele merece o meu crédito, enquanto me absolva ou por quanto me condene, independente, porque eu vou ter sempre um remédio, que é o recurso até a última instância. Então, eu tenho essa postura, até como advogado que sou, como professor que sou, eu não poderia, e filho de Vital do Rego, não poderia ter outra posição com relação à justiça do meu estado. Ok, a gente vai para o intervalo comercial. Antes, vou dar só um recado aí para o nosso telespectador. Depois do sucesso do residencial Anita Malfato, com mais de 70% vendido no lançamento, a Planck está aí na contagem regressiva para mais um grande lançamento, também no valorizado bairro do Bessa. É o Alfredo Volpe, com 48 andares, projeto arquitetônico moderno e o conforto aí de apartamentos com 3 amplas suítes. O Volpe é simplesmente impressionante. Tião Lucena, Carlos Roberto de Oliveira e Dr. Marcos já deram uma passada aí para dar uma olhada aí nos apartamentos aí do Alfredo Volpe. E se você ficou curioso, www.planck.com.br. Rapidinho, intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta ao vivo aqui com o senador Vital do Rego Filho. Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o seu Conexão Arapuã, pela sua TV Arapuã. Hoje a gente conversando, entrevistando aqui o senador da República, Vital do Rego Filho, senador Vitalzinho, né? Como é mais conhecido aqui no estado, na Paraíba, e me parece que no Congresso também, né, senador? Não, no Congresso é Vital do Rego, em homenagem ao meu pai. O Congresso, você tem um nome parlamentar. E tem uma história, viu, Carlos, com esse nome, Tião? E aí, você, que eu digo sempre, foi um dos maiores amigos que meu pai teve na última década de vida, e eu nunca deixo de, ao me reportar, você fazer essa lembrança. Eu nasci no momento em que meu pai era deputado federal. E lá, né, em Brasília, ele não gostava muito de ser chamado Antônio Vital do Rego, né, que não é o nome de batismo, porque ele é vivo na minha memória em espírito, é o nome de batismo dele, Antônio Vital do Rego. E ele colocou como nome parlamentar Vital do Rego, né? Quando eu fui deputado federal... Com acento no circunflexo. Com acento no rego. E quando eu fui deputado federal, quando eu cheguei lá, em respeito a ele, o meu nome parlamentar era Vital Filho. Em respeito a ele, para não tirar dele aquele patrimônio intelectual marcado pelo seu nome. E aí, quando assumi o Senado agora, ele tendo passado para a vida eterna, eu quis homenageá-lo, incorporando para mim o nome Vital do Rego. Então eu sou senador Vital do Rego. Agora aqui na Paraíba eu sou Vitalzinho. Não tem sentido. Então, senador, a gente promete, a gente jura que vai trabalhar com outros assuntos, inclusive de Congresso. Mas aí, voltando um pouco no debate político, o professor também é ansioso aí nesse debate político. Quero falar. Eu ia só levantar a bola. Não, é que eu vi uma frase sua muito interessante, mas antes de fazer a pergunta, vou fazer assim uma pequena apreciação. Claro que essa observação diz respeito a um comportamento futuro, principalmente junto aos eleitorados de João Pessoa e de Campina Grande, onde o atual governador teve um desempenho muito bom. Foi onde praticamente ele ganhou a campanha. Ganhou muito bem em João Pessoa, ganhou muito bem em Campina Grande. É verdade. Há pouca distância, o senhor afirmou o seguinte:
Nós perdemos a campanha. Quer dizer, não foi o senhor Ricardo Coutinho, o governador Ricardo Coutinho, que ganhou a campanha. Foram os senhores que perderam a campanha. O senhor pode explicar essa frase? Posso. Eu acho que nós avaliamos mal, Carlos, o primeiro turno. Achamos que a influência do poder econômico na reta final em favor do nosso adversário não ia ser tão grande. Eu tenho a certeza. Mas quem tinha a chave do cofre não era verdade, o PMDB? Mas são as coisas. A ideia que se tem são as coisas da vida. A eleição foi um processo em que a Paraíba esteve naufragada por interesses regionais muito fortes. E esses interesses regionais prevaleceram muito fortemente no final do primeiro turno e em todo o segundo turno. Nós perdemos a eleição no primeiro turno, nós avaliamos mal, planejamos mal a estratégia de reta final e perdemos a eleição, uma eleição absolutamente ganha, com todos vocês jornalistas comentando isso e tal. Foi uma eleição surpreendente, acho que valeu pelo menos como experiência de não incorrer em outros erros. Ninguém esperava que o Brasil perdesse ontem. Os erros. Ninguém esperava que o Brasil perdesse ontem. Os 4 perdeu, pênaltis, que a Venezuela ganhasse pro Chile como ganhou. Mas os 4 pênaltis de vocês. 4 pênaltis. Aí foi incompetência, né? E aí acho que a gente também agiu, a gente perdeu pênaltis na campanha. Quais foram? Talvez sem colocá-la mais fortemente nos grandes centros. Né? Fizemos uma campanha muito forte no interior. Não terá sido sapato alto também, não? Olha, tem que agir. A gente olhava para o pessoal, estão eleitos, o pessoal olhava para massa ignara de cima para baixo. Acho que ganhamos antes do apito, antes do juiz terminar o jogo, e não era 45 do segundo tempo. Passamos a ganhar. Hoje se ganha aos 50 minutos do segundo tempo, né? Porque tem 3 minutos de prorrogação sempre. Né? A gente tem que se preparar para ganhar no minuto final. Acho que a gente tentou ganhar. A falta de um vice de Campina Grande não foi fundamental? Eu não posso perder de vista que se comenta isso, né? Mas nós fizemos uma opção pelo PT. E não imaginávamos, e aí outra declaração, eu já dei umas 4 manchetes aqui para vocês, eu vou lhe dizer, porque vocês sabem que eu sou um jornalista, um comunicador, né, meio frustrado. Eu queria ser jornalista também, viu, Luiz? Porque não dava para ser queria ser senador. Vamos trocar? Eu troco também. Mas e você sabe quando o pessoal me chama para entrevista, aí as repórteres dizem, o senhor é editor, o senhor faz jornalismo, porque as minhas respostas, a depender eu tento editá-las para fazer. Então, eu já dei aqui umas 4 manchetes. Eu estava falando sobre os erros, sobre o vice de Campinas. Do vice de Campinas. Nós fizemos uma opção. Que eu achei Nós fizemos uma opção para receber o apoio do voto pessoal do presidente Lula. Do voto pessoal do presidente Lula. E o governador Maranhão, diga-se de passagem, sempre queria um vice ligado a Campinas. Essa foi um dever histórico que eu tenho que fazer essa ressalva. E o partido fez uma opção, e ele entendeu, de que Lula tinha um eleitor fidelizado na Paraíba, como tem nos outros grandes regiões do Nordeste. E nós fizemos um pacto. Ele não deu muita sorte, não. Não, mas não foi por isso. Nós fizemos um pacto com o PT, e agora mesmo quem veio me receber aqui foi meu amigo, presidente do PT, outra, digamos assim, vítima do processo, que é o meu queridíssimo presidente Rodrigo Soares. Mais magro, né? No final, né? Tá mais magro, né? Mas tá bem, Rodrigo tá bem. Quando sai da quebra, ele emagrece. Eu falei, a seca, né? Rodrigo chovendo. Aí eu disse, e o Rodrigo sabe dessa história, todo o PT sabe dessa história, nós fizemos um acordo com o PT Nacional que não foi cumprido, que era a presença de Lula na Paraíba. Fizemos esse acordo com o PT. Havia essa promessa? Havia um compromisso. Esse acordo foi celebrado por José Eduardo Dutra, tá certo? Na casa de Anselmo Castilho. E depois confirmado com José Maranhão. Então o PT traiu o PT da Paraíba? Não traiu. Não traiu o PT da Paraíba, não foi traído. Nós trabalhamos muito pelo VI, mas existia por trás disso aí, existia um outro acordo nacionalmente feito, tá certo? E aí eu não vou dizer isso a vocês, porque senão é manchete demais. Existiam outras conveniências que não foram cumpridas. Então o PT Nacional, não é nem traição, foi o PT Nacional. Fechou 2 acordos. Não é nem que fechou um acordo. O mesmo produto para 2 pessoas. Fechou um acordo nacional com relação a uma situação a nível nacional e
Para esse acordo nacional dar certo, envolveu Paraíba e Alagoas. Isso foi o que aconteceu. Mas aí, peraí, nós perdemos a eleição. Não estou entendendo não, Vitalzinho, esse negócio não. Como é que o camarada não traiu e fez duas coisas? Não, o PT paraibano, fez um acordo com o PMDB, tá certo? Em que, com a presença do PT na vice, isso aí todo mundo sabe, a vinda de Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, estaria garantida. E não aconteceu. Eu acho que nós perdemos a eleição quando não fidelizamos. Porque o nosso adversário jogou muito certo. Ele dizia que votava em Dilma. E quem fazia a campanha de Serra eram os dois senadores. Então ele agradava a todos os senhores, né? Na eleição. O voto de Serra veio para Ricardo pelas mãos de Cássio e Efraim. E ele, com o PSB na mão, dizendo que votava em Dilma, também atraiu o voto do petista, de Dilma. E, junto a isso, né, confirmando essa salomônica situação, né, a ausência de Lula em território paraibano. O senhor está dizendo aqui que se o PT nacional, se o PMDB da Paraíba, né, tivesse a certeza que Lula não viria, em função das dificuldades todas de composição, o PT da Paraíba não teria visto o lugar do Maranhão? Não quer dizer isso porque eu não posso preconizar um fato futuro em cima de elementos desse presente e agora. Mas eu posso confirmar, reconfirmar e manter-me novamente nessa posição, dizendo que o PT da Paraíba ganhou a vice-governadoria com todos os méritos, porque quem mais trabalhou por ela... Não votou integralmente em Maranhão, não votou quase totalmente, lutaram demais. O PT da Paraíba não tem uma vírgula para dizer dele. O diretório municipal aqui da Paraíba... Sim, mas isso é um problema de tendência aqui, só aqui. Senador, o que é que acontece em Campina Grande? O que é que acontece em Campina Grande, nesse processo eleitoral todo? A gente estava registrando que você foi o senador mais votado em João Pessoa, mas em Campina Grande, sua terra, você foi o terceiro senador votado. O que é que acontece em Campina Grande nesse processo eleitoral? E aí eu já me adianto e pergunto, para 2012, que o prefeito veneziano não pode ser mais candidato à reeleição, qual é o sucessor lá? O PMDB tem ou não tem sucessor? Como é que vocês vão fazer para fazer uma disputa lá em Campina Grande? Quem tem que responder essa tua pergunta é Carlos Alberto, que entende de pesquisa melhor do que eu. Essa história é Carlos Alberto. Agora deixa eu responder. Mas o professor está com muita pergunta acumulada. Se ele for responder, ele repete. Inclusive, Dilma Rousseff não fez na campanha. E com raiva porque perdeu lá, não foi para São João lá, foi para Caruaru. Senador. Deixa, eu posso responder essa aqui? Pode, depois que aconteceu. Luiz Torres, eu tenho muito respeito à opinião pública e trabalho muito sensitivamente ouvindo, né, e usando esses instrumentos científicos de aferição. O que aconteceu aqui é uma campanha de senador. Você pergunta, por que você ganhou? Em João Pessoa foi o mais votado, em Souza, em Guarabira, enfim, eu ganhei em todos os municípios, em termos de grande porte, e perdi na minha terra, em Campina Grande. Né? Fui o terceiro lá, por força de uma campanha de Senado, que é diferente. O profissional que me assiste há algum tempo já em marketing, é um professor chamado Zé Nivaldo, colega de Carlos, ele me dizia, campanha de senador que tem 2 candidatos, a eleição se define na última semana. Viu, Carlos? Ele dizia, e ele tem um portfólio de mais de 16 campanhas, Marco, em que trabalhava essa história. Porque uma coisa é você ter campanha com um candidato ao Senado e um ao governo, que a campanha é ali. Outra coisa é você ter 2 candidaturas ao Senado em que você pode misturar, num primeiro momento, as chapas. Você pode votar no senador de uma, no governador de outra, certo? Mas tem um momento em que uma parcela da população, ela canaliza e 80% vota casado. Nessa campanha de senador foi assim. Quando a gente teve um insucesso em Campina Grande para a campanha majoritária, levou consigo a campanha de senador também. Então o resultado de Campina é muito espelho do resultado majoritário, que efetivamente a gente lamenta, mas não diminui em nenhum momento a minha vontade, o meu ânimo, o meu reconhecimento, porque é uma cidade que me deu 77 mil votos agora para senador, já me deu 52 para deputado federal, já elegeu veneziano 2 vezes, eu só sou reconhecido e grato e faço por Campina com todo... Não, é só para não fugir, porque eu sei que os assuntos vão aí, mas eu gostaria que o senhor pudesse comentar o papel, não do PSB em si, mas da presidência do PSB, que no caso é do governador Eduardo Campos, dentro desse conjunto político que deu
a vitória ao governador atual. É um plano estratégico do governador Eduardo Campos de fazer da região Nordeste o seu vice-reinado, né? Isso ele estabeleceu muito claramente em campanha. Foi assim em Alagoas, foi assim no Ceará, foi assim no Rio Grande do Norte, e não podia ser diferente na Paraíba, até porque nós somos vizinhos. Então, hoje, a figura de proa do PSB nacional é efetivamente o governador Eduardo Campos, que tem o controle do partido e o controle dos governadores da região. Então, hoje, politicamente, a Paraíba é um território ligado a Pernambuco, indexada politicamente a Pernambuco, né? Eu inclusive, disse assim, peraí, assim é de embaixo também. Nós estamos lutando por fortalecer o Porto de Cabedelo. E depois de fortalecer o Porto de Cabedelo, pensar num porto de águas profundas. Mas ela vai para Pernambuco? Deixa eu terminar, Tião. Eu estou deixando. O Porto de Cabedelo. Aí veja o que aconteceu, viu, Tião? Você que é vivo e inteligente, porque você pensa mais rápido do que a gente, parece. Então, a Paraíba precisa fortalecer o Porto de Cabedelo. E eu estive lá semana passada com uma reunião maravilhosa com toda a comunidade portuária. Precisa fortalecer o Porto de Cabedelo. Depois nós precisamos avançar e construir o Porto de Águas Profundas, que é absolutamente viável. Hoje nós temos Suape, o Porto de Recife, com 100% de aproveitamento, e Suape com 120%. Já pensou um porto? Suape não quer mais carga. Não quer mais carga. Certo? Você sabe o que é que o governador Eduardo Campos está querendo fazer? Em cima da gente da Paraíba, um porto lá em Goiânia. Então, essa história que Eduardo começou a indexar politicamente o território, a gente não aceita. Nós não somos colônia, não. Então, a indexação política ele pode ter, né? Mas por força da sua penetração partidária. Mas nunca o poder de fogo da Paraíba não pode ficar, né, se acovardando a esses ditames de Pernambuco. Então, eu, inclusive, me posicionei muito claramente junto à presidenta Dilma, no último encontro que tive com ela, dizendo: presidenta, nós não podemos aceitar, por exemplo, que a Transnordestina corte o estado de Pernambuco integralmente e não venha para Paraíba. Então, são essas motivações que eu quero me unir ao governador Ricardo Coutinho, mesmo com toda a dependência que ele tem ao governador Eduardo Campos, mas quero me unir a ele para que ele não deixe a Paraíba perder esse momento histórico, porque nós já perdemos décadas de crescimento e de infraestrutura. Só para aproveitar, o momento histórico da campanha, quando você falou aí a respeito das influências regionais, econômicas, passaria pelo governo de Pernambuco, pela campanha do governo de Pernambuco? Acho que foram respostas distantes, Marco. Não tem uma coisa... Eu não sei se houve... Eu sei que houve uma força econômica, mas não sei se a origem dela realmente veio de Pernambuco. Eu sei que houve muita força política do governador de Pernambuco. Houve muita sorte, né, senador? Porque não houve queda de ponte como hoje, né? A estrada estava legal. Agora, eu queria só perguntar um pouquinho. O último, Luiz, é só para linkar. A não vinda de Lula à Paraíba. E a campanha de José Maranhão teve que repetir a mensagem de Lula do primeiro turno, porque ele não mandou nem para o segundo, e nem Dilma veio aqui. Tem alguma coisa que ver com Eduardo Campos? Eu sei, mas depois de senador é que eu descobri as coisas, depois do mandato, né? Não, hoje. Eu não sei o que é que teve de tão mais fortemente por trás disso tudo. Eu sei que, eu quero me repetir, o PT da Paraíba foi fantástico. Os meninos foram abnegados em prol da candidatura nossa. A gente errou no planejamento e não tínhamos conhecimento do que estava por trás da coisa, do que estava rolando por trás dessas coisas. Então, por exemplo, nós usávamos a marca do presidente Lula, que, repito, tem um eleitor fiel no estado, mas ele não vinha, enquanto o nosso adversário ficava ganhando dos dois lados. Para ele o jogo era ganha-ganha, porque ele tinha o voto de Zé Serra, e Zé Serra ganhou em Campina Grande. Olha aí a história do voto casado. A história do voto casado. Zé Serra ganhou em Campina Grande. Tião falou agora há pouco sobre isso. Então, ele tinha o voto de Zé Serra, capitaneado por Cássio e Efraim, e ainda tinha o voto de Dilma, dizendo que votava com ela. E mais, a ausência de Lula. E de Dilma também. Né? E de Dilma também. Nem Dilma, nem Dilma também. Não, mas o voto era de Lula ali. Senador, vamos sair um pouco do debate do processo eleitoral. Deixa eu lhe entregar um documento. É sobre o tema?
Não é política não. Como é que você recebe? Eu queria avançar no debate... As regras permitem entregar o nome. Eu queria avançar no debate, sobretudo, que aí o telespectador está aguardando isso, porque diz respeito à Paraíba, sobre a questão, o senhor como presidente da Comissão Mista de Finanças e Orçamento, mexe com dinheiro, então mexe pelo menos com a previsão de receita do governo federal e dos investimentos para os estados. O que é que a Paraíba tem até agora de pelo menos previsão na LDO, que está para votar, e no orçamento para 2012, que será construído ainda? O que é que a bancada federal paraibana conseguiu até agora de garantia de recursos para essas obras que o senhor citou aí, grandes obras aqui no estado da Paraíba? Não tem nada até agora, não tem um centavo. Esse corte de 50 milhões que foi feito pela presidente Dilma aí anunciado, prejudicou a Paraíba. O que é que tem aí de recursos para o estado? Pronto, vamos responder em duas partes. Primeiro, eu queria pedir a você, telespectador, que sempre me acesse através do senadorvitaldorrego.com.br, né? É a minha via de acesso na internet, e lá você vai encontrar esse relatório que eu estou passando às suas mãos agora, Luiz. Eu queria que você reimprimisse ou xerocopiasse para os nossos debatedores. Aqui está um relatório das atividades parlamentares de 2011, de janeiro até julho, né? De janeiro até os dias de hoje. Mês a mês, Tião, eu pedi hoje, em respeito a esse programa, e que eu quero muito discursar aqui ou falar sobre o que é que a gente vem fazendo, até para responder essa tua pergunta, sair um pouco da política partidária, de tudo isso que a gente já usou metade do programa, e mergulhar sobre a minha atuação como senador. Eu quero ter essa parceria, me encontrar com você nas minhas fontes de acesso pela internet. Mês a mês eu pedi hoje para que a minha assessoria fizesse sínteses, tópicos, do que fizemos. Em janeiro, o senhor destinou tanto, em fevereiro, então eu estou aqui, estou te entregando. Esse é um documento importante, porque mês a mês é o resultado dos serviços que eu presto à Paraíba, sabe, Tião? Dos serviços, de forma clara, das posições que eu defendo para o território paraibano. Não tem nenhuma posição aí a nível nacional, tá certo? Mas são serviços... Tem para Princesa aqui também, tem telecentro para Princesa, teve o IFET que nós conseguimos para Princesa, enfim, tem muita coisa aí. Então, o que é que a gente pode fazer com o orçamento? Eu fui agraciado, premiado com o maior cargo da minha vida, que é ser, enquanto senador, presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão Mista de Orçamento. E posso garantir a você que está me vendo, que ao final deste ano, de 2011, eu quero sair sendo reconhecido como um presidente que usou toda a sua influência positiva junto à Comissão de Orçamento para inserir o seu Estado com situações outras. Ora, se eu estou lastimando perder tantos espaços para Pernambuco, se eu estou lastimando hoje viver em 2 Nordestes, o Nordeste dos ricos, que é Pernambuco, Ceará e Bahia, e o Nordeste dos pobres, que são o resto dos outros estados, inclusive o nosso, eu não posso descansar enquanto não providenciar, com os instrumentos legais que eu tenho à mão, que são 3, LDO, que já votamos, Orçamento Geral da União para 2012 e o mais importante deles, o Plano Plurianual de Investimentos. Eu vou fazer de tudo para incluir o meu Estado. Já fizemos. Hoje, os avanços que nós já colocamos em termos de estrutura para o Estado, a nível de Paraíba. Falava aqui agora para vocês que a Paraíba vai receber uma rede e ampliar sua rede de institutos federais de educação, fruto de um trabalho da bancada. Quero dizer que, não obstante toda a distância que o governador tem da gente bancada, porque ele os deputados que foram eleitos pela coligação dele, 2 votam contra o governo federal e apenas 2 votam com o governo federal. Então toda a maioria da bancada é ligada à oposição. E ele não vem fazendo esse feedback, embora Rui tenha desejos e tantas outras pessoas. Mas, embora tenha distância, nós estamos fazendo um trabalho na Comissão de Orçamento de juntar. E hoje eu posso te dizer, Marcos, Carlos e Tião, a bancada federal da Paraíba tem cumprido com a sua parte.
Em todas as situações que nós convocamos a bancada federal para se posicionar em favor da Paraíba, em projetos da Paraíba, nós estamos juntos. Foi assim agora com a ampliação dos IFETs. Vai ser assim na lei orçamentária. Nós vamos fazer grandes projetos para o Estado. Por exemplo, brigar pela Transnordestina. É uma briga não minha só, é de toda a bancada. Brigar pelo Porto de Cabedelo não é uma briga minha, é de toda a bancada. Porque o desenvolvimento do Estado começa pela infraestrutura logística. E a gente não pode perder esta oportunidade. Nós já garantimos, por exemplo, com Walter Pinheiro, que é o relator do PPA, eu já garanti a inclusão do ramal da Transnordestina no plano plurianual de investimentos. Então, esse é o meu papel. Eu quero ser reconhecido ao final como aquele que se fez senador pela força do povo da Paraíba e que pôde efetivamente honrar esse voto com trabalho. Senador, na LDO que já foi votada e na LOA, há aí a perspectiva do governo federal, do governo Dilma, incluir a garantia dos recursos para tal desejada PEC 300 dos policiais, e aí eu quero abrir um parênteses muito específico. Mas é outra coisa, hein? Eu quero abrir um parênteses específico. O senhor fez uma defesa muito forte do pagamento da PEC 300 aqui na Paraíba, mas a gente aguarda uma defesa da PEC 300 lá em Brasília. O governo Dilma me parece que resiste em votar essa matéria, não quer nem saber dessa matéria, que seria uma matéria que daria dificuldades para a condição financeira do governo Dilma. O senhor defende essa proposta lá em Brasília também, porque é que silenciou dentro dessa proposta? Se essa proposta for aprovada, ela inclusive beneficia os policiais daqui da Paraíba e de todo o Brasil. Não, se você me acompanhar, eu me posiciono todo dia a favor da PEC. Eu sou vice-líder do governo e primeiro vice-líder do PMDB. Eu tenho posições absolutamente claras. 3 assuntos vão dominar o Congresso esse segundo semestre. O royalties de petróleo, que eu sou relator da matéria na Comissão de Justiça, e tenho uma posição muito clara em favor dos estados ditos não produtores. Isso desagrada ao governo. Certo? Eu não vou perder a oportunidade, enquanto relator desta matéria, votar em favor do meu estado e daqueles que estão fora. Uma outra posição que é a PEC 300, vou deixar para falar por último, que é a emenda constitucional 29, que os governadores não querem, né? Os governadores, quando candidatos, defendem a PEC 29, a emenda 29. Quando o governador não defende, o governo também faz corpo mole de aprovar, e se no dia se no dia 20 de agosto nós vamos botar em pauta no Congresso o veto e a emenda vai passar. E tem meu apoio público, aqui e lá, né? E a PEC 300. O presidente Sarney garantiu, né, e o presidente Marco Maia, que em reunião conjunta das casas pode apreciar, primeiro na Câmara, depois no Senado, essa proposta. Se for a voto, Luiz, não tem boquinha não. Vai ganhar a PEC, a emenda 29 e os royalties para os estados produtores. Com o voto do PMDB? Com o voto do PMDB e com o voto de 80% da base de governo. Mas dizem que eu estou curioso com uma coisa aqui, que estou agoniado para saber. Fala, Tião. O emprego Zé Maranhão sai ou não sai? Sai. Isso aqui aí puxa um tema interessante, que é o seguinte: dizem que o PMDB só votaria contra o governo se esses cargos, como do ex-governador Zé Maranhão, não saírem. Nada, não tem nada coisa a ver com a outra. O cara, deixa eu te falar, posso falar sobre esse negócio? Porque agora a gente vai voltar para a política de novo, né? Não, mas aqui Mas na verdade a pergunta específica de Tião, ela tem muito a ver com esse debate o PMDB é considerado no Congresso uma bancada que trabalha de acordo com o retorno do governo federal. Se tem cargos federais, ele vota bonitinho. Se não tem, ele vota... Isso é o PMDB muitas vezes é a genie do governo, de forma injusta. Se criou um estigma com o PMDB, eu acho que pela sua grandiosidade e pela sua formação de frente, que nós não somos um partido. E pela pose do vice-presidente também. Nós não somos um partido. Nós somos um partido, viu, Tião? Nós não somos um partido, nós somos uma frente regional muito forte, tá certo? E respeitamos diferenças nos estados. Talvez por isso é que o PMDB, às vezes, pela grande imprensa, ele é mal visto. E se cria rótulos, né, com relação à posição partidária. Ora, é uma grande mentira dizer que o PMDB vai atrás de cargo, até porque a história de Lula, o PMDB passou 2 anos apoiando Lula sem cargo nenhum, sem nenhum ministério.
Sem nenhum mistério. Agora mesmo nós temos aí, saímos do governo Lula muito forte e começamos o governo Dilma muito menos forte. Não vou dizer mais fraco ou menos forte em termos de posições ministeriais. Com relação à Paraíba, isso nem se fala. Nós somos da base, nós somos unidos, a presidenta Dilma tem o apoio do PMDB, a fidelidade do PMDB. Nestes assuntos que você colocou aí, também o PMDB já se posicionou. O PMDB apoia a PEC 300, lamenta que a Paraíba podia dar um passo muito gigantesco, né, com relação à forma de prestigiar os nossos policiais. A Assembleia votou uma Mas não assinou o requerimento de urgência numa votação agora recente. O PMDB não assinou um requerimento de votação de urgência no segundo turno na Câmara da PEC 300. Houve ausência da assinatura do PMDB. Da liderança do PMDB da liderança do PMDB na Câmara. Mas a posição do partido, eu não posso falar da liderança do PMDB na Câmara. Eu falo pela liderança do PMDB do Senado. O senhor está defendendo o partido como um todo. O partido como um todo. Então, a posição é muito clara. Nós vamos votar a PEC, né? Nós vamos votar, e eu estava voltando quando você me interrompeu, a Paraíba podia ter saído na frente, historicamente, em criar, não uma PEC 300, mas criar a lei estadual, como criou, e por um retrocesso absurdo contra os nossos policiais, até porque não havia nenhuma justificativa, né? E hoje eu vinha vendo o Sagres, né? Ricardo entrou com 400 milhões de reais em caixa, rapaz, segundo os dados do Sagres, né? Hoje a caixa do governo é mais de R$1 bilhão, está lá, dados do Tribunal de Contas, né? Então, mas deixa eu só voltar e arrematar. A PEC 300, a emenda 29 e o rolo são dominantes com relação a isso, e a minha posição é francamente favorável. Lá e cá, até porque se for para voto, elas vão ganhar com o apoio de 80% da base, contra os governadores e contra a orientação do Palácio do Planalto. Agora, o cargo de Zé Maranhão. O cargo de Zé Maranhão vai sair, mas vai sair o cargo que o PMDB espera. Qual é? Não, nós temos as nossas prioridades. Eu venho dizendo permanentemente, Luiz Torres estava lá em Campina quando nós levamos Michel Temer lá para o São João, e foi lá que eu marquei para vir para cá. Eu dizia lá aos jornalistas, nós do PMDB estamos muito mais ansiosos pelo cargo, pelo espaço que o governo vai dar a Zé Maranhão do que ele mesmo, porque Zé Maranhão é um homem completo em termos de atividade política, não está nem um pouco ansioso por isso. O que é que nós do PMDB queremos? Que se dê ao PMDB da Paraíba, se dê, né, o tamanho, que se faça justiça ao tamanho que ele tem. Hoje nós somos, Tião, 5 deputados federais do PMDB, 2 senadores. Então nós do PMDB da Paraíba achamos que merecemos. Então essa questão vai sair. Nos foi oferecida a Embratur, e não era o perfil do Zé Maranhão. Até assim está lá Flávio Dino agora. Não foi oferecido, a gente achou que não era o perfil que Zé Maranhão queria. Mas qual é o cargo do perfil? Não, vai sair. Senador, mas diga o nome. Eu queria só... Agora não vou também dizer tudo, né? Eu queria só uma pequena observação. Com o governo Lula, o PMDB apoiou o governo Lula sem ter vice-presidente. É verdade. Agora, no governo Dilma, o PMDB integra o governo. É do governo. É do governo. É verdade. É governo, porque tem a vice-presidência. Eu lhe pergunto, o comportamento hoje não está muito diferente daquele que foi com Lula, porque sempre há uma divergência dentro da base. Hoje está... O PMDB hoje está mais unido. O PMDB é do governo, está mais unido. Está mais unido. E por que a derrota no Código Florestal? Porque foi uma posição, não foi uma posição partidária ali, Carlos, foi uma posição pessoal, e o PMDB já tinha avisado que ia colocar aquela emenda. A emenda da derrota do Código Florestal, 99% o governo ganhou. Mas a emenda mais importante, naquela votação, sabe quem financiou? Sabe quem bancou? Não. Sabe quem pagou para ver? Foi o PMDB. Aquela emenda é uma emenda do PMDB e nós assumimos que foi nossa, porque nós entendemos que aquela emenda era interessante. Quer dizer, é isso onde está a independência do PMDB. Hoje o PMDB está mais junto, pelas mãos de Michel Temer, do que estava naquele passado, tá certo? Porque tem um vice-presidente. Mas enquanto vice-presidente, nós não podemos ser alienados ao governo do quero, posso, mando e faço, não. Nós temos as nossas posições. Alienados não, mas aliados. Hoje somos aliados, não alienados. Muito bem. Nós somos aliados não alienados. O senador, com relação à sua produção legislativa, beleza. Eu queria tocar em 2 pontos. Mas até agora a produção que eu estou sentindo falta é da legislar. Ele só vai chegar. Verbalizar. Vamos aqui. Vamos aqui.
É um projeto do então senador Roberto Cavalcante, que é o PLS 167 de 2010, que eu queria que o senhor depois explicasse para nossos telespectadores, principalmente para os jornalistas, porque é aquele que modifica o Código Penal, exatamente o inciso 1º do artigo 429 do Código de Processo Penal, aliás, com relação ao julgamento dos assassinos de jornalistas. Eu acho isso fundamental, porque aqui e acolá estão matando jornalistas aqui no Brasil de uma maneira muito clara e não diferente de outras partes do mundo, de cessear a liberdade de imprensa. Isso é uma coisa. A segunda coisa, e para mim que toca mais, há uma proposta de uma PEC, a PEC 28, que o senhor trata do Conselho Nacional de Tribunais de Contas. Eu não vejo nenhuma preocupação e louvo essa atitude, mas ao mesmo tempo eu questiono o seguinte: por mais que sejam preparados os conselheiros, os técnicos dos tribunais de contas, por melhor que tenha sido o trabalho e do mais alto grau que tenha sido esse trabalho, chega numa Câmara de Vereadores, eu não vou falar da Paraíba não, de qualquer lugar do Brasil, uma que tenha 9, 11 quantos que forem vereadores analfabetos, e isso se sobrepõe ao julgamento, a todo aquele trabalho feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Será que não estava na hora de alguém cuidar disso no Congresso Nacional? Acho que sim, Marcos. Duas avaliações que você fez e eu me permito dar fazer o meu registro e também fazer a minha avaliação. Eu sou autor desta PEC 28, que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. À luz do Conselho Nacional de Justiça, à luz do Conselho Nacional do Ministério Público, nós produzimos, enquanto deputado federal, uma legislação e já conseguimos a aprovação na Câmara, ela está no Senado, né, de minha autoria, convergindo todas as ações e as faces de um tribunal que queremos para o Brasil. Uma Corte de Contas cada vez mais distante da política e cada vez mais próxima da sua estrutura técnica. Foi assim que nós construímos o avanço no Conselho Nacional de Justiça. Essa proposta recebeu o apoio da Tricom, do Tribunal de Contas da União, através do ministro Ubiratã Aguiar, recém-aposentado, e de todos os setores dos tribunais de contas do país. E eu queria fazer uma menção que ela saiu da inteligência e do apoio do conselheiro presidente Nominando Diniz. Eu quero fazer esse registro porque ela saiu, foi fruto de uma conversa minha com o Nominando e depois com juízes, né, importantes que minutaram essa proposta para mim. E eu quero mencioná-los na pessoa do juiz Bruno Azevedo. E em todo esse processo nós conseguimos construir essa convergência que falei. Agora espera que o Senado possa votar. Se a gente tem isso, com certeza vai chegar onde você espera, uma lei única que possa estabelecer regras administrativas para todas as cortes de contas do país. É o meu sonho, desejo fazê-lo, estamos aguardando a votação no Senado. Com relação àquela proposta que você falou de Roberto Cavalcante, a federalização dos crimes contra jornalistas. Isso é uma proposta que tem o apoio da Associação Brasileira de Imprensa, que tem o apoio de todas as entidades. Eu sou o relator da matéria, já me posicionei favorável. Eu inclusive me posicionei agora há pouco. Há uma série de constrangimentos que segundo eu soube, o governo do estado está impondo a jornalistas de alguns veículos, e eu já também me posicionei. Eu acho que cessear a liberdade de imprensa, constranger, né, jornalista ou violentá-los, na expressão da legislação que Roberto, enquanto senador, colocou e eu apoio, é crime. E esse crime tem que ser punido. E muitas vezes a esfera federal desse crime é o fórum mais adequado. Nós estamos encontrando dificuldades constitucionais nessa matéria em virtude do médico, né, achar que também tem esse direito. Todo advogado. Do advogado achar também tem esse direito. Eu estou tentando conversar e, como o meu parecer é favorável, eu estou tentando ver se a gente consegue construir uma unidade em torno desse relatório. Eu queria só fazer uma participação com relação a esse negócio do jornalista, senador. Porque nós que somos do ramo, nós que somos da imprensa, nós conhecemos os dois lados da moeda. Da mesma forma, por exemplo, que nossos companheiros estão sendo, digamos assim, processados pelo governo do estado, nós temos aqui, por exemplo, Luiz Torres,
e outros colegas também que estão sendo processados pelo pessoal do PMDB porque achou-se partidarizar a imprensa. Você não pode receber uma crítica que leva a processo. Por isso que eu fico com certa dificuldade de prestar solidariedade, porque dos dois lados está havendo processo. A grande diferença sobre isso é que você tem o direito de se sentir molestado, você buscar esse seu direito na justiça. Mas não pode matar. Só não pode matar, só não pode constranger. Você só não pode fiscalizar. Você só não pode mandar. Porque o projeto é um julgamento. Você não pode mandar recado. Você não pode ficar fazendo arapongagem. Você não pode ficar usando equipamentos para ficar fiscalizando. Você não pode fazer escuta. Você não pode usar o poder discricionário que você tem enquanto Estado para o Estado se servir dele no constrangimento a jornalistas. Agora, a lei permite que você se sinta lesado por qualquer tipo de acusação que um jornalista lhe impõe, você buscar seus direitos. Eu me posiciono sobre o aspecto do constrangimento, que é ilegal, que é inconstitucional, que esses profissionais da imprensa estão se sentindo violentados no seu direito e nas suas garantias individuais. No geral, é constrangimento para qualquer jornalista, basta você estar no seu escritório, na sua redação e chegar um oficial do justiça em razão de uma matéria, já é constrangimento. Então, pior é no meu caso particular, que o cara só chega na hora do almoço. Em casa. Em casa. Os caras estão almoçando, chegou Mas o próprio senador recentemente foi absorvido. A não ser uma alma burra. O senador acaba de receber uma sentença favorável do Superior Tribunal de Justiça num procedimento de 1999, é isso? Eu já respondi por mais de 13, o senhor já processou 14, 15, não, nunca. O primeiro que eu ia processar, decidi não processar. Também tinha morrido. Não, decidi não processar porque... Esse aqui era lixão, porque estava não, mas faz tanto tempo que eu até me esqueci o nome dele. Eu defendo muito claramente e eu acho que tem excessos e exageros de ambas as partes. Certo? O jornalista não pode se valer de um instrumento único que tem, que é a informação, e deturpá-la ao serviço dele. Ele não pode valer, porque ele ofende, né, a cidadania do outrem ou daquele. Nem as pessoas podem efetivamente se sentir tão importantes que não possam receber críticas. Eu acho que é necessário um equilíbrio. Agora, nunca usar o Estado para constranger. E o que eu tenho notícias é que está acontecendo isso aqui na Paraíba. Tá certo? Uma ação orquestrada pelo Estado para constranger profissionais da imprensa. Ok, você está assistindo Conexão Arapuã ao vivo. Queria mandar só um abraço aqui para os nossos telespectadores que estão aqui no Twitter, o Damasceno Dantas, o Alex Souza, o Bruno, que é agente penitenciário que está acompanhando, o André Coelho, o Joanildo Mendes, jornalista, a gente está falando de jornalismo aqui, o Caleb Albuquerque, enfim, o Felipe Silvestre, todos que estão acompanhando a gente aqui, o Zinaldo, obrigado aí pelo carinho da audiência. A gente vai rapidinho, mais um intervalo comercial e fecha aí, e volta aí no último bloco para fechar nosso bate-papo aqui com o senador Vital do Rego. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Ok, estamos de volta aqui ao vivo no último bloco aí do Conexão Arapuã, entrevistando hoje o senador Vital do Rego Filho, que está de volta aqui. Ele deu uma saidinha rápida aqui do estúdio, mas já está de volta. Eu fui pedir desculpa ao cameraman, que eu joguei o copo e ainda tinha um resto de água aí, senador, molhei o rapaz. Mas vamos aqui para a gente aproveitar o máximo do tempo nesse finalzinho do programa. Vamos lá. O São João de Campina Grande foi realizado e sem aí a verba, apesar do apoio logístico que o governo anunciou, sem a verba, né, sem um suporte financeiro do governo do estado, que dias depois do São João entregou funcionando o Hospital de Trauma de Campina Grande. O senhor acha que foi uma escolha interessante, em que pese os recursos não serem os mesmos? O governo do estado, o governo de Ricardo Coutinho, acabou se redimindo junto ao povo de Campina Grande ao entregar funcionando o Hospital de Trauma logo depois do São João? Se você perguntar a Campina, é questão de escolhas. O governador, ele entende que uma festa popular, cultural, folclórica, como o São João na Paraíba, não deve ser ajudada, nem em Campina, nem em outros municípios. Se ele tomasse como exemplo o governador de Pernambuco, né, de quem ele é tão ligado, o governador de Pernambuco ofereceu 4 milhões, segundo o Diário Oficial de Pernambuco, do estado de Pernambuco, ao São João de Caruaru. Nós
fomos discriminados, outros municípios. O governador também. de Pernambuco, desculpa, só um parênteses, senador. Fale. Ele sucedeu a ele próprio, né? E o governador Ricardo Coutinho disse que pegou o Estado financeiramente quebrado sem condições. Mas isso não é verdade. O Estado não estava quebrado e os Sagres, esse desafio eu faço também. O Sagres está aí, eu me posicionei para vir para cá, até sabedor que podia sair essa notícia, eu acessei o Sagres. O governador hoje tem 1 bilhão de caixa e recebeu com 400 milhões. Hoje o Estado já tem 1 bilhão. Tem 1 bilhão já. Mas 1 bilhão. É só pegar receita e despesa, Marco. Pega isso lá. Entra no Sagres e veja, janeiro, fevereiro, março e abril, entre despesa e receita. Você pegar meu coisa, traz meu celular aí que eu trago. Vitalzinho, só enquanto meu celular que eu trago no bem direitinho. O governo sempre diz que esse é dinheiro, a maioria é dinheiro carimbado, que não pode ser dinheiro de estrada que já vem do CAF. Tá aqui, é só pegar no Sagres. É porque o governo usa, me dá meu celular aqui. Pronto. O governo usa. Ah, tá aqui. E eu perdi. 700 milhões até abril. O governo, depois eu boto isso aqui. Bota isso aqui no certo. Sim, mas bota aí o negócio no número certo aí. Pronto. Agora deixa eu terminar de falar sobre São João. Agora, o Hospital de Trauma foi inaugurado por José Maranhão. Foi equipado por José Maranhão. Foi iniciado no governo Cássio Cunha Lima. José Maranhão gastou uma fortuna para fazer o Hospital de Trauma. E a gente passou 6 meses esperando que o hospital funcionasse. Para fazer funcionar, né, quando a estrutura atual já estava absolutamente precarizada, a estrutura anterior, que era o hospital regional de Campina Grande, a gente lamenta que demorou tanto. Não tem nenhuma coisa a ver com outra. Campina tá precisando que o governador traga ações efetivas para a cidade. Ele não quis apoiar o São João. Sabe o que fez agora no Festival de Inverno? Também não apoiou. Um festival do tamanho do Festival de Inverno de Campina Grande, reinaugurando o Teatro Municipal Severino Cabral, uma das obras mais bonitas de Campina Grande, não teve o apoio do Estado. Eu acho que esse tipo de discriminação contra a administração do veneziano não levará a nada. Eu recebi uma notícia hoje, não achei engraçado, mas Ricardo tem dessas coisas. O nosso representante lá na reunião de hoje, quando estávamos tratando das ações das chuvas dos 26 municípios que tiveram dificuldades com relação às últimas chuvas, nosso representante, o secretário de Planejamento e o secretário coordenador da Defesa Civil, quando foram falar, né, expor as dificuldades de Campina, segundo a informação que me veio, né, ele disse, não, deixa Campina se vira lá com o senador e o deputado. Quem disse isso? O governador. Eu estou impressionado. Mas será que ele disse? Será que disse? Não, essa informação me chegou agora de noite e eu vou checar. Porque eu acho uma coisa tão assim, absurda. Não, o governo se vira com coisa. Que eu vou checar. Senador, deixa eu fazer uma pergunta ao jornalista. Assim. Essa informação foi de fonte fidedigna? Não, foi de fonte. Aí fidedigna vai passar a ser quando eu comprová-la. Isso fica difícil, estado fidedigno. Agora, o prefeito veneziano, por exemplo, não aderiu ao que o governo chama do pacto social, que é essa parceria entre o governo do estado e os municípios em troca aí de ações mútuas. O município é obrigado a atingir metas, indicadores sociais e econômicos em retorno de recursos do governo do estado. Isso é Não, é porque o critério ele não foi claro. Quando da adesão, os números não eram efetivamente significativos para Campina, parece que era R$50 mil por município, quando você dividia tudo. A dificuldade de Campina é realmente muito, muito maior. A gente precisa do Estado e entende que esses recursos eles podem ser drenados para outros municípios. Nós fazemos a nossa parte. Os índices de Campina são superiores ao do Estado. Para você ter uma ideia, Campina em urgência e emergência, que é a responsabilidade do Estado, Campina tem 2 vezes o número de procedimentos que o Estado faz lá, com 20% dos recursos. Para você ter uma ideia, a maternidade de Campina Grande faz parto, por ano, de 15 mil parturientes. 70% desses parturientes são de outros municípios. Nós fazemos o trabalho do governo do Estado. Quer dizer, se é para pactuar, a gente precisava ter um tratamento do tamanho do que nós já damos ao Estado. Senador, em fevereiro, o senhor fez um balanço da violência ou da segurança dentro da Paraíba, com números. Aumento de tanto por cento, 20% do setor. Hoje, o senhor tem esse balanço hoje? Melhorou ou piorou? Porque como é que eu vou ter esse balanço se não é divulgado mais, a informação não chega aos órgãos do Estado? Você já sabia disso, Luiz?
o Estado não alimenta, certo, o banco de dados do Ministério da Justiça sobre criminalidade, achando que pode se esconder embaixo do tapete uma informação dessa. Os jornais radiofônicos que de manhã ficam divulgando as ocorrências estão proibidos hoje de divulgar em Campina Grande, não sei aqui na capital, mas a informação não chega ao ouvinte do crime que aconteceu ou da situação que chega bastante, inclusive desse estúdio aqui, eu acho, Aracleto e Reinaldo quase todos. Pois é, lá em Campina não chega. Então, foi que adoeceu. Pois é, o PRONAS, o Programa Nacional de Segurança Pública, ele precisa ser alimentado de índices para poder você ter os recursos, né? E a Paraíba não recebeu do Programa Nacional de Segurança Pública R$1 até hoje, por falta de projetos. E não vai receber se não alimentar o programa, Marcos. Não é fácil, não. Senador, o senhor, não sei se vocês têm alguma intervenção aí. Eu fiquei curioso com essa história da imprensa de Campina que está sendo proibida de noticiar. Procura ver lá em Campina os radialistas ou os radiojornalistas. Eu queria só um adendo, o seguinte: aqui o trauma foi terceirizado para uma ONG chamada Cruz Vermelha. Em Campina Grande, como é que a cidade reagiria em cima disso? Eu acho que... Obrigado. São os dados do Receita. Receita até abril, só para não ficar a resposta, porque fica... Aqui está 2.207.484.574. De janeiro a abril, né? Despesa até abril. 1.599 bilhões. Está aqui, dados do SAG. Agora, eu tenho dados mais atualizados, inclusive está aqui no meu celular, na parte de mensagens. A sua assessoria deixou tudo montado toda vez que você toca aí. Toda vez que eu toco aqui, receita, tá aqui, as receitas, valores até abril, tal, enfim, eu tenho os números tudinho porque eu peguei no SAGS, então, quem quiser é só acessar a página do SAGS, você tem receita e despesa mês a mês. Eu acho então que o governo, porque tem uma pergunta aí do professor já engatilhada sobre a Cruz Vermelha, mas só para pegar essa tese de despesa e receita, só acho que o governo Ricardo Coutinho tinha condições de, por exemplo, ter atendido às reivindicações dessas categorias que reivindicavam agora reajuste salarial? Quem está dizendo não sou eu, não. Quem está dizendo são os números que eu obtive do Tribunal de Contas do Estado. O governo disse que ia ter um peso financeiro muito grande, senador. Uma coisa é dizer, enquanto o governo está dizendo, eu estou trazendo os números aqui, meu. Então, enquanto o governo fala através dos seus órgãos de comunicação, está trazendo um número. Aliás, foi a mesma justificativa que a presidente Dilma deu quando não quis aumentar de 545 o salário mínimo. E achava que qualquer aumento, qualquer reajuste a mais no salário mínimo teria dificuldades. É uma posição que ela teve, né, dentro de um processo que, se você ampliar para o Brasil, é totalmente diferente da Paraíba. Mas por que o senhor não votou num salário mínimo maior, então? Não, o salário mínimo está dentro de uma lei, eu votei numa lei. Não é que sou eu nem você que quer salário mínimo maior, não, todos nós queremos. É uma lei federal que reajusta o salário mínimo desde o início do governo Lula, de acordo com o PIB, tá certo? Mais a taxa de crescimento dos 2 anos anteriores. Então, quando eu votei o salário mínimo, eu votei porque eu quero ver a lei permanecer agora. O salário mínimo em janeiro vai para 613, em cima do meu voto, do voto da lei. Então, é exatamente isso. A gente tem que respeitar a lei. Existe uma lei federal que define o critério do salário mínimo. Definiu o critério do salário mínimo desse ano e vai definir o critério do salário mínimo do ano que vem. Para o ano que vem, em janeiro, o salário mínimo é R$613. Já é mais uma informação aí. Com relação ao trauma de Campina Grande, que eu fiz a pergunta, quanto à terceirização, é possível terceirização? Eu não sei, caso, não conheço, soube do questionamento que está sendo feito ao trabalho dessa ONG no Maranhão. É injusto, ou me antecipo, em fazer qualquer julgamento sem conhecer o trabalho deles. Peço e que o trauma de Campina, né, tenha rigores. Efetivamente, a gente tem um modelo do trauma no governo Zé Maranhão, nós tivemos um trauma muito organizado, né, desmantelou de novo. Vem agora essa iniciativa de terceirização do processo com uma Cruz Vermelha
brasileira, né? Dentro desse processo aí. Eu não sei. Existem questionamentos, eu vou conversar mais com o Sindicato dos Médicos, que é o sindicato da minha categoria, vou conversar mais com o Conselho Regional de Medicina, de que eu faço parte, para que eles possam me assessorar com informações desse tipo. Tá aí, deixa eu fazer até um registro, inclusive, uma boa postura do senador, uma postura, inclusive, sensata, antes e aí de resultados negativos ou positivos, aguardando para investigar um pouco mais. Tem gente aí falando, talvez, um pouco mais de forma precipitada. Exato. Até porque... Tem históricos aí de que eles não foram bem no Maranhão, segundo informações que eu vi, mas eu não conheço. Vai bem a Sarney, doutor. O resto é tudo... Aliás, a Cruz Vermelha está em estados do governo do PT, do governo mas do parece que é mais de uma Cruz Vermelha. Do governo do PSDB, quer dizer, todos os partidos acabam tendo. Muitos usam essa marca. Mas, senador, queria agradecer, o Conexão vai chegando ao fim, eu queria agradecer sua presença e participação aqui no Conexão Arapuã. Eu é que agradeço. Esse bate-papo é tão bom, mas tão bom mesmo, que o tempo passa e parece que às 2 horas, eu não sei se para você que está aí em casa, é a mesma sensação que tenho aqui como entrevistado. Eu espero poder ter sido claro, ter sido honesto, ter sido transparente, ter sido eficaz e competente com as minhas respostas, para que você possa me conhecer melhor. Quero te agradecer, dizer que, havendo possibilidade na minha agenda, a gente vai sempre às segundas-feiras poder marcar um dia para estar aqui presente, porque é fantástico estar com vocês. Obrigado, Marcos. Eu vejo em você a sua mãe. Obrigado. Muito obrigado. A minha querida vereadora Creuza Pires. Ela gostava muito. Uma mulher fantástica, que foi quem ensinou a terceira idade na Paraíba. O movimento terceira idade com tua mãe. É verdade. A imagem dela e é um espírito iluminado. Carlos, muito obrigado. Obrigado. Mande para o nosso professor Loureiro, que você é amigo, né? Minhas recomendações, sempre em nome da Unip. Meu irmão Tião Lucena, muito obrigado por ter vindo. Eu sempre tenho você como uma referência viva da imagem de meu pai. Muito obrigado a todos. João Gregório, obrigado pela oportunidade. Estou sempre às ordens. Obrigado aos câmaras, aos funcionários da emissora. Obrigado a Bruno, que está aqui, a Daniel, a Rodrigo. Renovar os agradecimentos à companhia sempre muito carinhosa, muito amada de Vila Alba, e a todos um feliz final de noite, tenham um bom dia, fiquem com Deus. Ok, e a gente perdeu aí os 20 minutos iniciais, se quiser você paga no Rede Verdade amanhã, viu? Não, se quiser. Doutor Marcos Pires, professor Carlos Alberto e a Lucena, obrigado aí pela presença, você o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.